Levítico, capítulo 17. Vamos ler os primeiros versículos. Hoje nós vamos ler, Deus assim permitir, do 17 ao 20. Bom, vamos ler alguns versículos então do capítulo 17 para nós iniciarmos. Diz assim a palavra de Deus: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e não os trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado sangue. Derramou sangue, por isso aquele homem será extirpado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que oferecerem sobre a face do campo, os tragam ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocaustos ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. Amém? Vamos orar? Ó Deus, fale, Senhor, conosco. Nós hoje vamos continuar lendo, Senhor, sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo ele venha nos instruir, abrir o nosso entendimento, Senhor, desses capítulos que nós vamos estudar, e que nós sejamos, Senhor, edificados na sua verdade, Senhor. Estamos lendo a Bíblia, quarta-feira após quarta-feira. Abençoe este processo, fale conosco, nos ensine, Senhor, as Escrituras e aplique a nossa alma. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Olha, semana que vem nós vamos prosseguir, né, as nossas leituras. Ainda temos ainda mais semanas aí a respeito desse livro de Levítico, então ainda falta um bom caminho aí, mas até aqui nós temos falado, e até o capítulo 16 eu tenho mostrado para vocês que Deus ele prescreveu várias cerimônias a respeito do culto, né? Do culto de como o povo de Israel deveria realizar o seu culto. E no finalzinho de Êxodo, já falei algumas vezes aqui para os irmãos, que no finalzinho de Êxodo, Deus, o povo inaugura, né? Deus ali deu o tabernáculo e eles inauguram o tabernáculo. E o livro de Levítico é uma continuação dessa questão do tabernáculo, sendo que Deus ali durante todo o Levítico vai mostrar como deveria ser o culto. Então o tabernáculo ele representa a presença de Deus e ele é assim o centro do povo, porque é o local do culto. Mas a questão, o que é que nós temos visto até aqui? A questão é que este tabernáculo, que representa a presença de Deus, ele era contaminado pelo povo, pelo próprio povo, por causa do pecado. Então, o que a Bíblia deixa bem claro aqui, nós observamos de forma bem evidente, até aqui na leitura do capítulo 16, que nós lemos semana passada, é que Deus é santo, santíssimo, mas o povo é extremamente pecador. Então, para que esse povo, e esse é o problema do povo, o pecado. Então, para que esse povo não fosse destruído, tinha todas aquelas cerimônias e o povo tinha que ser purificado cerimonialmente e muito sangue era derramado. Então, havia os holocaustos, as ofertas pacíficas,
os sacrifícios de culpa, o sacrifício por causa do pecado. Então tudo aquilo tinha bastante derramamento de sangue, sacrifício de animais, e nós vimos também que além desses sacrifícios que o povo oferecia para a purificação, existiam os animais puros e impuros, vocês lembram? Eles não podiam comer qualquer animal, eles não podiam também derramar sangue, e eles, nas doenças que eles tinham, especialmente doença de pele, eles tinham que ser examinados, porque as doenças também contaminavam cerimonialmente. E, além disso, as secreções também do homem e da mulher, que tinham que ser também tratadas ali cerimonialmente. E fora isso, nós temos a gravidez da mulher, que isso também trazia contaminação. Então, tudo isso significa o quê? Existe um Deus santo e o povo tinha que ser santo, cerimonialmente, se purificar. E nós vimos ali que quando as coisas não eram feitas de forma correta, tinha graves consequências, como foi a morte de Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Vocês lembram que eles morreram porque eles ofereceram fogo estranho, né? Então, meus irmãos, tudo isso mostra a santidade de Deus e que o povo era realmente pecador e que Deus, então, instituiu todos aqueles sacrifícios para a purificação cerimonial do povo, dentro da antiga aliança, da aliança do Sinai, da aliança que Deus fez com Moisés. Mas o ápice de todo esse cerimonialismo ali está no capítulo 16, que nós estudamos semana passada, ou seja, o dia da expiação. Então, era um dia no ano em que somente o sacerdote, então naquele dia único do ano, ele entrava no mais santo lugar, no santíssimo lugar, para oferecer sacrifícios por si e por todo o povo, por toda a nação. E ele tinha que seguir todos, nós lemos aqui, acho que vocês estão lembrando, na semana passada, nós lemos aqui todas as regras, todos os procedimentos do ritual, e que ele tinha que seguir. Então, e primeiro ele matava o animal por si, ele mesmo tinha que ser purificado, e depois ele matava os animais pelo povo, né? E tinha aquele animal que era morto, e tinha o animal que era enviado para o deserto, lembra? E aí, então, irmãos, era o dia da expiação. O que nós observamos em todo esse cerimonialismo? Que, na verdade, aquelas cerimônias, elas eram simbólicas. Nós temos falado sempre isso aqui para vocês. Que elas eram simbólicas porque elas apontavam para o verdadeiro, vamos dizer assim, sacrifício, cordeiro, aquele que iria derramar o seu sangue, e que, ao mesmo tempo, era o sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a mensagem da Bíblia aqui? Eu disse até para vocês semana passada. Nós temos aqui o Evangelho de Jesus Cristo no livro de Levítico. Quando nós lemos assim, parece uma coisa até, irmãos, que assim estranha para nós, né? Tantas cerimônias e muitas pessoas, elas até nem leem o livro de Levítico porque talvez achem assim enfadonho, cansativo, e acham que não tem uma mensagem para si. Verdadeiramente, essas cerimônias não são para nós praticarmos hoje, porque era para aquele tempo da antiga aliança, mas elas têm uma riqueza de ensino, de símbolo, irmãos, em todos esses aspectos, né? Ou seja, que o Deus é santo e que teria que vir o Senhor Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, para que nós pudéssemos estar na presença desse Deus santo e ser o seu povo santo, purificado, lavado, justificado. Então, e especialmente, todas aquelas cerimônias apontam para Jesus, mas especialmente no dia da expiação, eu falei para vocês semana passada, que o sacerdote tinha que se purificar. Jesus não precisou se purificar, porque ele é santo. Todo ano tinha que repetir aquele sacrifício, além de tantos outros sacrifícios, né, que nós vimos aqui, todos aqueles capítulos anteriores. Mas o sangue de Jesus foi derramado quantas vezes? Apenas uma vez. Tudo isso mostra o quê? Que aquilo era um símbolo, mas Jesus nos justifica, nos salva por um único sacrifício. E outra coisa, né? Havia uma separação entre o Santíssimo Lugar e o povo. Só o sacerdote entrava. Jesus é aquele sacerdote que nos representa e que nos leva diante de Deus, e nele nós nos aproximamos diante de Deus. E vocês lembram que a Bíblia diz nos Evangelhos que o véu do templo se rasgou? Vocês lembram disso?
aquele santíssimo lugar agora ele não é mais separado. Então Deus está com o seu povo, Deus santifica o seu povo. Então a Bíblia mostra que o sangue de Jesus nos perdoa, nos justifica. Quando nós cremos nele, nós somos grandes pecadores e não há outro meio de nós sermos salvos. Mas quando nós confiamos nele, o sangue dele nos purifica dos nossos pecados. Mas eu quero falar para vocês hoje, e é isso que nós vamos aprender a partir de hoje, nesses capítulos, agora na segunda metade, na segunda parte, melhor dizendo, do livro de Levítico, é que nós vamos ver que esse povo purificado, cerimonialmente purificado, é um povo agora que é chamado para uma vida santa na prática. É um povo chamado para uma vida moral, moralmente santo. Então eles não eram apenas cerimonialmente santificados, mas eles eram moralmente santificados. E essas coisas estão juntas, tá? Porque o que é que acontece? A religião bíblica, vamos dizer assim, não é mero cerimonialismo. Tem as cerimônias, mas é cerimônia com o coração. Tanto que vocês... Por que Nadab e Abiú morreram? Porque eles estavam profanando, eles estavam fazendo uma cerimônia de qualquer jeito. Então era cerimônia com o coração. Então não era só, o que nós vamos aprender a partir de hoje, que não era só o povo ir lá fazer um sacrifício, depois e viver a sua vida como bem entendesse. Não, mas era o povo continuar sendo santo no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, nas suas relações com o próximo. Isso envolve, meus irmãos, isso envolve a morte dos animais, como nós vamos ver agora, quando eles matavam para comer, tá? Que está aqui no capítulo 17. Isso envolve a vida sexual, que está no capítulo 18, e isso envolve também as relações, vamos dizer assim, com os estrangeiros, com os pobres, e todas as relações de comércio, ou seja, a vida no cotidiano, a vida familiar, a vida com o pai, com a mãe, e isso está ali nos capítulos 19. E no capítulo 20, nós temos que a quebra desses mandamentos morais, eles tinham penas, e penas graves, a pena capital, a pena de morte. Então, meus irmãos, o que isso mostra? É que aquele povo santificado, um povo santificado cerimonialmente, era um povo também que deveria viver uma vida santa. E Deus está dizendo aqui que este povo, eles deveriam ser diferentes, aquele povo deveria, né, ser diferente das outras nações, tanto do Egito como das nações que eles iriam ali expulsar e ter contato ali agora em relação à posse da terra prometida. Tá? Então, o que isso mostra? Que esse é um povo separado. Então, é a igreja de Cristo. O que eu estou querendo dizer para vocês? É que essa vida santa, esse é um ponto importante, ela está vinculada aos sacrifícios. Ela depende dos sacrifícios. Os sacrifícios purificam e os sacrifícios também, com base nesse sacrifício. Em relação a esses sacrifícios, eles deveriam viver uma vida, não simplesmente ir lá fazer o sacrifício e depois viver de qualquer maneira na sua vida cotidiana, mas viver uma vida santa. Isso tem relação. O que é isso? É Cristo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a Bíblia vai mostrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos justifica, Ele nos purifica, Ele nos traz o perdão, mas Ele faz mais que isso. Ele nos santifica na nossa vida moral, na nossa vida cotidiana. Então, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue de Jesus. Quando pecamos, continuamos pedindo perdão e Ele nos perdoa, o Pai nos perdoa no Seu Filho, mas isso não para aí. Isso vai para a nossa vida cotidiana, isso vai para o nosso dia a dia, porque em Cristo nós somos santificados, nós somos povo de Deus, diferente do mundo, que é um mundo, ou seja, Israel era uma ilha de santidade. Você sabe aquela definição de ilha, né? Que é um pedaço de terra, né? Assim, cercado de água por todos os lados, não é isso? Eu até falei na introdução a esse livro. Pois bem, Israel era uma ilha de santidade cercada por profanação, pecado por todos os lados, porque era o povo de Deus. A igreja também, só que a igreja ela não está no território, a igreja está no mundo todo. Lembra que Jesus diz, vocês são sal da terra
Vocês são a luz do mundo. Então, nós, irmãos, o que é que esses capítulos estão mostrando? É que Deus, não pela nossa força, mas em Cristo, por causa de Cristo, olhando para Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo, nós hoje devemos viver uma vida santa. Devemos viver uma vida com Deus, uma vida santa. E nas nossas relações com o nosso próximo. E essa vida envolve pureza, envolve serviço, envolve amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Tá bom? Eu fiz aqui essa introdução. Esses capítulos eles são muito ricos e eu vou ler com vocês e vamos dar algumas explicações, né? Como sempre eu faço, mas sem entrar em muitos detalhes, porque nós poderíamos entrar em muitos detalhes aqui, mas para uma mensagem e para uma leitura, que na verdade é leitura e meditação, o que eu quero passar para vocês, tendo feito a introdução, é mostrar rapidamente agora exatamente essa questão ética, moral, de uma vida santa, o que Deus prescrevia, com breves reflexões, mas que nós possamos, Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar isso para a nossa vida hoje. Então, já li com vocês aqui esse trecho, que vai do primeiro versículo ao versículo 9, que fala de uma instituição que tem a ver ainda com a cerimônia, com a lei cerimonial, mas já tem a ver com a vida, vocês percebem? Com a vida no cotidiano, com a alimentação. Quando as pessoas matavam o animal, eles não podiam matar simplesmente, mas eles tinham que levar, como diz aqui, olha o que diz o versículo 3, observe. Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou quem o degolar fora do arraial, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, esse homem será imputado o sangue, derramou o sangue, por isso aquele homem será extirpado do seu corpo. Então, ele não tinha que simplesmente matar o animal, mas ele tinha que levar o animal para o tabernáculo, com uma oferta ao Senhor. Isso depois vai mudar. Mas enquanto o povo estava no deserto, o que tinha que fazer? A gente pensa assim, quer dizer que eles matavam os animais e iam levar lá no tabernáculo. Mas a alimentação deles não era somente matando os animais para comer, né? Eles se alimentavam do leite do animal, por exemplo, né? Então, ali naquela vida ali no deserto. Então, além do maná, lembra que Deus dava o maná? Então, mas quando eles matavam o animal, eles não podiam matar simplesmente. Nós tínhamos que levar. Depois, Deus vai se abrir mais essa lei, porque, claro, que as pessoas estavam distantes, né? E não podiam vir fazer o sacrifício, tudo ali no tabernáculo, no templo. Quando Israel tomasse posse de Canaã, ia ficar distante para as pessoas, para as tribos mais distantes de onde estava o tabernáculo. Isso vai mudar. Mas nesse período aqui, quando eles matavam, eles tinham que oferecer uma oferta, ir lá no tabernáculo, ir lá na tenda da congregação, diante do tabernáculo do Senhor, diz versículo 4, e fazer uma oferta. O que é isso? Né? Isso aí significa, primeiro, a questão do respeito ao sangue, porque o sangue ele era usado para os sacrifícios, respeito também à vida animal, e ali, de respeito também a que tudo eles deveriam oferecer ao Senhor. Então, tem a ver com a alimentação deles, com a morte daqueles animais. Então, tudo envolvia o culto, envolvia a adoração ao Senhor. Tá? No versículo 10 em diante, nós vamos continuar lendo aí. Eu vou ler e depois eu explico algumas coisas para vocês. Então, acompanhe comigo aí o 10. Diz assim: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma que comer o sangue, porém a minha face e a extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e cobrirá com pó. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue.
Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. E todo homem entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer o corpo morto ou dilacerado, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas se os não lavar nem banhar, sua carne levará sobre si a sua iniquidade. Então, observe aqui que aqui nós temos então uma proibição de comer sangue. Por quê? Porque o sangue, a vida está no sangue. E o sangue, ele era usado nos sacrifícios. O sangue, ele é vital para o organismo. E quando se derramava sangue, significava o quê? Que aquele animal estava morrendo e substituindo o pecador. Então, por isso, o sangue tinha esse valor e por isso que Deus prescreveu que eles não poderiam comer o sangue, era proibido. Isso aponta, nunca esqueçamos disso, para o sangue de Jesus. Jesus ofereceu sua vida para a nossa salvação, para que nós fôssemos dele. Ele morreu para nós podermos viver. Ele nos substituiu. Então, tudo isso tem um símbolo muito grande que aponta para o Senhor Jesus Cristo. E se eles caçassem os animais, não somente aqueles animais ali que eles tinham diante deles, mas se eles caçassem os animais, também eles tinham que derramar todo o sangue para poder, então, como diz aqui, no versículo 13, se ele caçar o animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e cobrirá com pó. E essa lei era tanto para o natural, ou seja, para o próprio israelita, como para o estrangeiro que estivesse então ali entre o povo de Deus. Todo homem entre os naturais e os estrangeiros, diz aqui o versículo 13, os filhos de Israel dos estrangeiros, peregrino entre eles, caçar animal ou ave, tinha que derramar o sangue. E o versículo 14 também fala, versículo 15 fala que todo homem entre os naturais e entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde, depois será limpo. Então, se comer algum animal morto ou dilacerado, ficava imundo, cerimonialmente tinha que se limpar, tinha que se purificar. Mas se os não lavar nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Então, tinha ali a pena que eles iriam passar se não fizessem isso, tá? Olha, agora vamos olhar o capítulo 18. Vejam, eu quero que vocês compreendam o seguinte. Essa parte do capítulo 17, que fala da alimentação, que eles não podiam matar simplesmente o animal, mas eles tinham que levar a oferta, tem um aspecto mais cerimonial, Mas já mostra a questão da vida comum. Eles matavam para comer e tal. Agora, o 18 vai avançar nessa questão da vida cotidiana para as relações familiares. Tem duas coisas aqui que se responde nesse capítulo 18, que envolve a vida sexual do povo de Deus, que tinha que ser uma vida sexual pura, santa. Então envolve quais eram as relações sexuais lícitas e quais eram as relações sexuais ilícitas. E envolve também, junto com isso, evidentemente, quais eram os casamentos lícitos e os casamentos ilícitos. Então aqui se diz mais claramente o que era ilícito, que Deus estava proibindo. E é muito interessante observar que essas práticas, pelo que o texto mesmo diz, e pelo que, enfim, a história mostra, essas práticas, elas eram comuns, essas práticas que o texto proíbe aqui. Então, o que Deus quer fazer? Em certo sentido, até certo grau, comuns ali entre o povo da antiguidade. Então, o que Deus está fazendo aqui? Deus está separando o seu povo, dizendo assim: os outros povos fazem isso, mas vocês vão ser sexualmente puros. Entendeu? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Isso entra agora na vida do povo.
Não era só ir lá no tabernáculo, mas era a vida deles, tinha que ser uma vida pura, uma vida santa. Tá? Vamos ler então essas relações proibidas e esses casamentos também proibidos, que tem a ver com a questão da sexualidade. Observe aí então, eu vou fazer assim, eu vou lendo, se eu perceber aqui, possivelmente vou ler todo o capítulo, mas talvez eu pare aqui ali, se observar a necessidade da gente destacar, mas provavelmente eu vou ler tudinho, depois a gente volta para destacar alguns pontos aqui. Vamos ler então, capítulo 18, observe comigo, leia comigo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andardes neles, eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Observem que, eu disse que eu ia ler todo, mas talvez eu destacasse, né? Aqui tem que destacar. Né? Olha, esse aqui é uma espécie de introdução ao capítulo, que é muito comum quando Deus vai dar essas leis, né? Então, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte, olha, primeiro, falou o Senhor a Moisés, ou seja, é a palavra de Deus. Aí Deus diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor vosso Deus. Então, veja que Deus diz: eu sou o Deus de vocês. Aí depois Deus diz: não faça segundo as obras, nem do Egito, que era de onde eles tinham saído, lembra? Né? E nem dos habitantes de Canaã, segundo as obras dos habitantes de Canaã. Quer dizer, essa impureza sexual dos habitantes de Canaã e dos habitantes do Egito, né, em primeiro lugar, e dos habitantes de Canaã. Vocês não devem ser como esse povo. Aí depois diz: mas como é que vocês devem andar? Conforme os meus juízos, os meus estatutos, vocês vão andar neles. Aí Deus volta a dizer: eu sou o Senhor vosso Deus. Então vocês vão andar nos meus estatutos. Aí ele vai começar agora, a partir do versículo 6, a falar das relações proibidas. Isso envolve o quê? Parentesco, parentes próximos, da pessoa, parente mesmo, sangue, né? Próximo, ou quando tem relação com alguém próximo, tá? Então, esses casamentos ou essas relações, elas eram proibidas, mas envolve também uniões proibidas também, que envolve o quê? Não somente em relações de pessoas da família, ou seja, envolvendo sangue, né, o mesmo sangue, mas envolve também outros tipos de relações que haviam naquele tempo, irmãos, e que há, naturalmente, continua hoje nos nossos dias, que era a homossexualidade, o bestialismo, que é a relação com animais, essas coisas todas haviam e há, né? E o que acontece então, meus irmãos? A palavra de Deus aqui está dizendo: olha, isto é proibido para o povo de Deus. O povo de Deus, então, ele tem uma vida santa e separada dessas práticas, tá? Vamos ver então, vamos observar. Acompanhe comigo aí a partir do versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Veja que sempre diz, né? Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha de teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai.
A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão, a nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de teu filho, nem a filha de tua filha, para descobrir a sua nudez. Parentais são, maldade é. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã, para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. Então vocês observam que essas relações familiares, incesto e outras coisas, são proibidas pelas Sagradas Escrituras, né? Agora vamos observar as uniões, até aqui está na minha Bíblia, as uniões abomináveis, ou seja, não somente a questão da proibição de casamento, relações sexuais entre familiares, ou pessoas que têm a ver, que estão relacionadas ali com a família, mas também outras relações que são em si mesmas proibidas pela lei de Deus. Versículo 19, vamos ler o versículo 19 em diante. E não chegarás à mulher durante a separação de sua imundícia para descobrir a sua nudez. Não te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. Aqui é o adultério, né? E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Observe que tem aqui esse ponto, né? Que Deus vai colocando a questão sexual, mas aí de repente vem do oferecimento, que era uma coisa terrível que acontecia naqueles dias, irmãos, de oferecerem crianças, sacrificarem crianças aos deuses. E esse Deus aqui especificamente Moloque. Então esse povo, ele tinha uma vida sexual impura, mas eles tinham também, dentro dessa vida sexual, estava exatamente a questão religiosa, porque eles serviam a deuses estranhos. E é por isso que o Senhor diz aqui, tua descendência não darás nenhuma para fazer passar pelo fogo perante Moloque, não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Vocês percebem, então, que eles não iriam fazer isso com os filhos deles, e eles, porque eles eram do Senhor. Versículo 22. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é, que é o homossexualismo, né? Não te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. Confusão é, que é o bestialismo. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Olha só porque o Senhor disse. Porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, não era só para o povo de Israel, mas era também para os estrangeiros. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminareis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que Deus diz, eu vou trazer juízo. Eu trouxe juízo sobre aquelas nações. Eu vou trazer juízo se vocês fizerem isso também, porque, assim como, versículo 28, para que a terra não vos vomite, havendo contaminado. Aquilo contaminava a terra, né? Então o povo tinha que ser puro. O que é isso, irmãos? Então vamos guardar pureza sexual. O casamento, o lícito era entre um homem e uma mulher, né? E não podia ser parentes próximos, certo? Né? E todas aquelas outras formas sexuais que havia, o homossexualismo, o bestialismo, essas outras formas sexuais eram proibidas ao povo de Deus na antiga aliança. E, evidentemente, como isso se aplica a nós hoje? Se aplica a nós hoje. Essas leis, elas se aplicam à nova aliança, no sentido de que hoje nós também devemos seguir esta pureza sexual na nossa vida como povo de Deus.
como o povo da nova aliança. Então, lembra que eu falei? O povo ele era purificado cerimonialmente e ele vivia agora uma vida purificada moralmente. Na nova aliança, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos purificados na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Tá? Mas não fica só na questão sexual. Agora o capítulo 19, ele fala de uma porção de leis que nós podemos dizer assim, elas têm a ver, meus irmãos, com os 10 mandamentos. Então são várias leis que saem da questão sexual e vão para as outras questões. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, o que nós observamos é as pessoas, ou elas serem extremas por uma exigência ou por outra. Então, nós vamos encontrar na nossa sociedade, por exemplo, pessoas que falam muito da questão sexual e não falam da questão, por exemplo, dos pobres, dos injustiçados. Outros falam muito da questão dos pobres, dos injustiçados, mas não querem tratar das questões de pureza sexual. A Bíblia, ela trata dos dois. Eu queria destacar isso para vocês, tá? A palavra de Deus, ela trata dos dois aspectos, ou seja, é um equilíbrio maravilhoso, ou seja, tem que ter uma pureza sexual, mas tem que também ter uma pureza, uma vida de honestidade, de serviço, de amor ao próximo e aos próximos, muitas vezes mais carentes, mais necessitados, tá? Vamos observar isso aqui. Então, aqui vai ter como que isso envolve família, envolve outras relações. Isso aqui vai ser como que uma aplicação dos 10 mandamentos. Observe, vamos lendo aí, capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Percebe aqui? Sempre a relação com Deus, que é santo, né? Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha, temer pai e mãe e guardar o sábado junto. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles são representantes de Deus, como autoridade. Lembra que nós estudamos aqui domingo? Que Deus resolveu nos governar pelas autoridades. A primeira autoridade que a gente conhece, quem é? Pai e a mãe, né? Então, aí vê que Deus fala do sábado, que é o dia do descanso, que é o dia de culto, porque quando você está adorando a Deus, você vai ser obediente a seu pai e sua mãe. Essas coisas estão entrelaçadas. Então, eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha os 10 mandamentos aqui. Não fazer imagem de escultura, não adorar deuses falsos, né? E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o oferecereis. No dia em que o sacrificardes, no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar, ao terceiro dia será queimado com fogo. Aqui, leis cerimoniais, né? Do sacrifício. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita. Versículo 8. E qualquer que comer levará a sua iniquidade, portanto profanou, porquanto, melhor dizendo, profanou a santidade do Senhor, por isso tal alma será extirpada do seu povo. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, olha só, irmãos, que coisa interessante. O canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-á, olha aí, ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Percebe? Lá tem a questão, no capítulo 19, questão da pureza sexual, agora aqui tem a questão de adorar o Deus verdadeiro, do culto, não se voltar para o ídolos, e amar o próximo, amar o pobre, deixar lá a parte da colheita para o pobre e para o estrangeiro, que eram os mais necessitados, né? Olha, perceba como continua a questão da minha relação com o próximo agora, em eu não furtar, eu não mentir, eu não enganar. Olha aí o versículo 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade para com o teu próximo, seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do Senhor, teu Deus. No nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Então, olha, não roubar, não furtar, não mentir, não ser falso. Honestidade, sinceridade, porque vocês, pensem aqui uma coisa comigo, existe relação sem sinceridade? A mentira quebra
a relação, porque eu tenho que confiar no próximo para me relacionar com ele. Não é verdade isso? Então, não pode ter mentira, não pode ter falsidade, não pode ter furto. E as pessoas usam o nome de Deus para enganar o próximo. Por isso que está aqui escrito: não jurareis falso pelo meu nome. Então, usa o nome de Deus. Não profanarás o nome do Senhor teu Deus. Quando eu minto para o próximo, ainda mais quando eu juro para mentir, eu estou profanando o nome de Deus. Olha aí, versículo 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga da diarista não ficará contigo pela manhã. Não roubar, não oprimir, pagar o salário justo, pagar no tempo certo. Não amaldiçoarás, olha aí, irmãos, ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Amaldiçoar o surdo, ele não pode ouvir. Pôr tropeço diante do cego, ou seja, prejudicar uma pessoa que não pode se livrar e é vulnerável, cego, surdo. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso, com justiça julgarás o teu próximo. Ou seja, os juízes, eles têm que julgar, seja pobre, seja rico, eles têm que fazer justiça, não privilegiar um ou outro, mas fazer o que é justo. Não andarás como intrigante entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Não fofocar, não difamar, não espalhar aí sobre a vida dos outros, tagarelar, e isso pode levar à morte dos outros, à difamação e ao sangue derramado dos outros, né? Isso tem acontecido, e agora com os tempos da internet. Versículo 17, olha aí, irmãos, observem: não odiarás a teu próximo no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Nós não temos que odiar ninguém, mas quando a pessoa errar, nós temos que repreender. Então, não odiar, mas repreender, e repreender com amor. Interessante, né? Normalmente, o que as pessoas fazem? Odeiam e não repreendem. Mas a Bíblia diz: amar, não odiar e repreender. Versículo 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás, olha aí o princípio da Bíblia, o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Essa é a regra de ouro. Lembra que nós estamos aqui domingo, que Jesus ensinou como resumo da lei moral? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Não se vingar, deixa a vingança com Deus. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo, não semearás sementes diversas, e não vestirás roupas de diversos estofos misturados, e quando o homem se deitar com uma mulher que for serva desposada com outro homem, essa coisa aqui assim, misturar animais, roupas, isso aqui deve ser mais questão aqui cerimonial, né? E quando o homem se deitar com uma mulher que for serva desposada com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não morrerão, pois ela não foi libertada. E por expiação de sua culpa trará o Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro da expiação. Então, nesse caso aqui, havia sacrifício para o perdão, para a expiação. E com o carneiro da expiação da culpa, o sacerdote fará a propiciação por ele perante o Senhor pelo pecado que cometeu, e este pecado que ele pecou será perdoado. E quando tiveres entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto, 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Isso aqui tem a ver com a lei de obediência a Deus, cerimonial também, mas tem a ver também com a questão, possivelmente, da plantação, do benefício mesmo, do fruto, será melhor no 4º ano. E no 5º ano comereis o seu fruto, no 5º ano que vai se comer, tá? E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis nem adivinhareis. Já vimos que não podia comer sangue, não podia também consultar os mortos, adivinhação, essas coisas. Não cortareis o cabelo arredondado, os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Isso aqui é porque eram usados nas religiões, né? Cortar o cabelo, a barba dessa forma aqui, se marcar, dar golpes. Então isso tudo era proibido do povo de Israel, porque o culto deles era o Senhor somente, né?
Olha o 29, não contaminarás a tua filha fazendo prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem encha de maldade. Proibida a prostituição. E usar a filha como fazer comércio com o corpo da filha. A gente sabe que acontece isso até hoje, né, meus irmãos? Essa coisa triste. E aqui a Bíblia está proibida a prostituição, esse tipo de coisa, na lei do Senhor. Guardareis os meus sábados, o meu santuário reverenciareis, eu sou o Senhor. Veja que sempre volta para o sábado e para o culto, né? Não vos virareis para os adivinhos, encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Diante dos cabelos brancos, olha aí o respeito aos idosos, irmãos. Diante dos cabelos brancos te levantarás e honrarás a face do ancião. E temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Honrar os mais velhos, né? E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, você lembra que não é para amar só o da terra. Olha o que ele diz aqui. Não é para amar só o da terra, é para amar o estrangeiro também. Vou ler de novo. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Olha aí, irmãos. Ama-los-á como a ti mesmo, pois estrangeiro foste na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, isso era maravilhoso, porque estrangeiro era normalmente, né, discriminado, perseguido, e na lei de Deus o povo de Israel tinha que abençoar, amar, cuidar do estrangeiro, porque foi estrangeiro na terra do Egito. Lembra? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que quer, que faça para si, né? Então lembre que vocês foram estrangeiros e vocês devem amar os estrangeiros. Eu falei para vocês na introdução a esse livro que ser santo é amar o próximo. Então, lembra? Da agora eu disse, tem gente que exagera na questão sexual e a questão do pobre, a questão do estrangeiro. Tem gente que pega aqui só a questão do pobre estrangeiro e não fala nada da questão sexual. A Bíblia fala das duas coisas com equilíbrio, pureza sexual e amor ao próximo, amor ao ancião, honestidade. Olha o que diz o versículo 35. Isso é para os comerciantes, olha aí. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida, balanças justas, pesos justos, efas justos, justo rim tereis, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Então, ao comerciar, ao vender, tinha que usar medidas justas, não enganar, né? Não enganar com medidas injustas para lucrar, para roubar de alguma maneira o próximo. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis, eu sou o Senhor. Lembra sempre que Deus diz, porque eu sou o Senhor vosso Deus. O 20 são as penas, que eu vou agora ler de uma vez com vocês, são as penas que esses pecados anteriores deveriam cair sobre os que cometessem essas injustiças. Vamos ler? Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará. Lembra? Que é matar os filhinhos lá, oferecendo para os deuses. Olha o que acontecia aqui, morria, pena de morte. Eu porei a minha face contra esse homem, eu extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira escondeu os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, contra a sua família, eu extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que se prostituem após ele, prostituindo-se com Moloque. Ou seja, se não fizerem nada, Deus mesmo vai matar. Deus diz que vai se voltar contra os que seguem isso, ou isso deve envolver os que não fizeram nada, tá? Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, sempre levando em consideração que Ele é Deus. Guardai os meus estatutos, cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Quando o homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher do seu pai, descobriu a nudez de seu pai, e ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua
nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, seu sangue será sobre eles. E quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, matareis um animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. 17. E quando o homem tomar da sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a nudez dele, torpeza é, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando o homem se deitar com uma mulher no tempo da sua enfermidade, e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão. Sem filhos morrerão. Vocês percebem que aqui são só penalidades, estão percebendo? Daqueles pecados que nós vimos aí. E quando o homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Olha o que Deus diz agora: guardai, pois, todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes, olha ali de novo, nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito: em herança possuireis a sua terra, e eu as darei a vós, para possuirdes terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Veja que aqui o princípio que nós temos aprendido desde o capítulo 17, primeiro capítulo que nós temos hoje. Vocês são povo separado. Olha o que diz o versículo 25. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arraste sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-los por imundos. Nós vimos lá atrás nas leis a respeito dos animais puros e impuros, imundos. E ser-me-eis santos, porque o Senhor sou santo, e vos separarei dos povos para seres meus. Vocês percebem o resumo de tudo? Ser-me-eis santo, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separarei dos povos para seres meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver espírito de necromancia, o espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Irmãos, estas penas, pena de morte aqui que nós vimos várias vezes, elas não se aplicam na nova aliança, tá? Mas elas mostram a seriedade do pecado. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Isso mostra que é por isso que os animais tinham que morrer. Isso mostra por que Jesus teve que morrer para nós. Nós merecemos o quê? Morrer. Mas Jesus morreu para a nossa salvação. Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte para vocês. O que nós aprendemos aqui? Que um povo cerimonialmente santo tinha que ser moralmente santo, diferente das outras nações pagãs. Tinha que ser moralmente santo na alimentação, levar o alimento para o tabernáculo. Tinha que ser moralmente santo na vida sexual e tinha que ser moralmente santo na vida familiar, relação com os pais, com o pobre, no comércio, ou seja, na vida cotidiana, amar, perdoar, não se vingar, tudo isso nós vimos aqui. Então, isso era uma vida do povo de Deus, tá? E se não fizesse, as penalidades eram graves. Mas o que é que mostra? Cerimonialmente santo, moralmente santo. Como é que se aplica hoje? Isso aqui é a antiga aliança. Se aplica hoje é que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E nós somos santificados no Senhor Jesus por seu Espírito Santo. Nós hoje temos que ver também uma vida santa no comer, no beber, uma vida santa na sexualidade, uma vida santa no nosso cotidiano, amando o próximo, perdoando o próximo, sendo diferente das outras nações, ou seja, dos outros povos, das outras pessoas que não fazem parte da aliança. Que isso nós podemos viver assim, pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Tá? Queria que a gente guardasse hoje, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Deus
nos abençoe. Senhor, muito obrigado. Que podemos ler mais 4 capítulos, Senhor, e a parte já ética, tão maravilhosa, importante deste livro, que o Senhor nos conceda a graça, nós, a nossa igreja, e todas as pessoas que vierem ouvir, de verdadeiramente estarem vivendo uma vida santa, Senhor, em Cristo Jesus, tendo sido justificados, serem santificados em Cristo pelo seu Espírito Santo, para que vivam uma vida pura, uma vida de amor, uma vida de serviço, uma vida de pureza no Senhor Jesus, para a sua glória, para o nosso bem, Senhor, sendo separados deste mundo, para honrar e para brilhar diante do mundo, no Senhor Jesus. Amém e amém.